Olá, eu sou Carlos Lira, ator, produtor de teatro e supervisor do Cine Teatro Samuel Campelo, que está localizado no município de Jaboatão dos Guararapes. Nós preparamos uma live que tem o tema A Importância do Contra-Regra no Espetáculo de Teatro. Esta live tem o patrocínio da Fundarp, Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo do Governo Federal. Nós contamos com o apoio do SESC. Então, a importância do contra-regra no espetáculo de teatro. Este é o mote da conversa que nós preparamos principalmente para aquelas pessoas que gostam de teatro, que apreciam o teatro, que fazem teatro, que estão sentindo falta de ir ao teatro presencialmente neste momento de pandemia que nós estamos atravessando, que todo mundo está atravessando. Mas se Deus quiser, este momento vai passar. Bem, participam desta live, além de mim, o Contra-Regra e produtor Elias Vilar, o Contra-Regra e cenotécnico Eduardo Altran, o cantor e ator Marinho Falcão, a atriz e produtora Paula de Renaud. A importância do contra-regra no espetáculo de teatro. Eu gostaria de pedir ao ator e cantor Marinho Falcão que se apresentasse. Boa noite a todos. Eu sou Marinho Falcão. Comecei a fazer teatro quando eu morava ainda em São Paulo, em 1985. E fiquei de 85 até 92 fazendo teatro. Depois vim morar aqui no Recife e comecei a fazer teatro aqui em 1999. E faço teatro até hoje. Marinho Falcão, todo espetáculo de teatro precisa de um contra-regra? Não, nem todo espetáculo precisa do profissional contra a regra. Há espetáculos que a contra-regragem é resolvida pelos próprios atores, né? Geralmente em espetáculos grandes, que tem muita movimentação, um elenco grande, e que quando um ator está em cena, o outro está fora de cena e pode resolver essa questão da contra-regragem. Geralmente isso acontece muito em coletivos, né? Concordo com você, Marinho. Você lembra que nós trabalhamos em 2 espetáculos de teatro onde não tinha contra-regra? Eram os próprios atores que colocavam seu material em cena, porque a produção não disponibilizou, né, um profissional de contra-regragem. Então isso me deixava muito angustiado, porque eu estava habituado de vir de outros trabalhos onde a gente tinha sempre a presença, o trabalho de um contra-regra. E a gente sabe que o contra-regra trabalha antes, durante e depois do espetáculo, não é? E então eu ficava muito angustiado porque não tínhamos um contra-regra. Mas o espetáculo acontecia, né? Acontecia com os próprios atores fazendo o trabalho de contra-regragem. Sim, Lira, concordo. Inclusive, o primeiro espetáculo que eu fiz, a maravilhosa história do Sapo Tarubeque, que era um espetáculo grande, com um elenco grande, as cenas que eu não estava, eu fazia contra-regragem. E foi ali que eu aprendi a ser responsável, né, fazendo teatro. Essa cena, tinha uma cena que o ator entrava pela primeira coxia e saía na terceira coxia. E nesse intervalo, eu tinha que acender uma tocha e entregar para ele. E aconteceu de um dia alguém tirar o fósforo, que eu acendi essa tocha, e na hora que eu fui acender a tocha, cadê o fósforo? Aí haja, né, conversa quando acabou o espetáculo, porque a tocha entrou apagada. Aí foi aquela confusão. Marinho, na sua opinião, qual a importância do contra-regra no espetáculo de teatro? O fato é que a importância ela é total, né? Eu acho que o contra-regra ele soma, acrescenta demais, porque a pessoa que vai
acionar o terceiro sinal para o espetáculo começar, a pessoa que está preocupada com objetos de cena, a pessoa que guarda com cuidado o objeto, sabendo que no dia seguinte ele vai ser usado, então ele precisa saber aonde está, né, o objeto. É a pessoa que praticamente você entrega a sua vida nas mãos dele. E há casos em que espetáculos em que você, de certa forma, corre alguns riscos, né, de ficar pendurado, de, sei lá, alguma coisa que seja mal parafusada. É um risco que o ator corre. Então, a importância do contra-regra é justamente isso, estar atento a esses detalhes, a essas situações, para que não ocorram acidentes também. E como disse o nosso querido professor João Denis, teatro é um pacto de sangue, é um pacto de morte. E isso se aplica muito à função do contra-regra. Agora vamos saber do Elias Vilar como foi o seu início como contra-regra no teatro. Fala pra gente, Elias. Boa noite, pessoal. Eu comecei a fazer teatro, vamos dizer, ter experiência com teatro no meu científico, quando eu estudava no Colégio União. Então, a turma do colégio fizeram um grupo de teatro e estavam montando um espetáculo. E foi o meu primeiro contato, que eu posso dizer, de teatro. Depois eu terminei minha faculdade, fui estudar no Rio de Janeiro, fazer um curso de prótese no Rio de Janeiro, e na volta para Recife, né? Aí eu comecei a me envolver com o pessoal de teatro. E aí a minha experiência de teatro foi a primeira vez que eu tive contato interno, dentro dos bastidores, foi com Paula Freire, certo? Que fazia a contra-regragem dos espetáculos, Uma Paixão de Cristo, Frei Caneca, e eu a conheci no Frei Caneca. E aí foi quando eu conheci os bastidores dos espetáculos, como era. E aí eu realmente me apaixonei pelos bastidores. Nunca tive vontade de estar na frente do palco, certo? Não tenho vocação nenhuma. Agora adoro bastidores, o montar, o organizar e fazer tudo isso, que é muito bom. Eu me sinto realizado, certo? E depois, na experiência de minha vida, eu comecei a entrar no grupo e o meu primeiro espetáculo, assim, posso dizer, profissionalmente, foi Salto Alto, que eu fiz junto com Paula Freire, que ela também estava, que é o espetáculo de Paula de Renault, da Remo Produções Artísticas, e também foi a minha primeira experiência. E de lá para cá eu comecei a me envolver mais ainda, comecei a produzir, fazer produção de teatro, junto com Carlos Lira, e aí foi uma coisa que para mim foi sempre nas produções, fazendo produções, mas quando o espetáculo estava no palco, eu, como é que se diz, estava sempre na contra-regragem. Eu era produtor, mas minha função era mais importante, era de contra-regragem. Então, eu me realizava profissionalmente como contra-regra. Produtor, porque era a necessidade que a gente precisa para poder produzir nesse país. Então, eu tive que ser produtor para poder fazer espetáculo. Mas a experiência que eu tive foi essa, e foi maravilhosa. E dentro dele, um dos meus espetáculos, a gente foi a Aurora da Minha Vida. E nessa montagem, eu convidei para trabalhar comigo Eduardo Altran, né, que a gente já se conhecia dentro dos teatros, eu já revia os trabalhos dele, então eu disse, pô, é uma pessoa, um profissional que eu gostaria de trabalhar. E quando eu tive a oportunidade, eu o convidei para trabalhar comigo. Ótimo. Então vamos falar agora com o Dudu. A gente chama ele carinhosamente de Dudu, Eduardo Altran. E aí, Dudu, conta um pouquinho para a gente de como você começou a fazer o trabalho de contra-regragem. A gente sabe que você também tem uma experiência com dança, né, fazendo a contra-regragem da linguagem de dança. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu início. Claro, boa noite a todos. Eu comecei em 1995 com um espetáculo
chamado Nada Muito Sério. E foi exatamente isso que aconteceu. Me chamaram para fazer uma apresentação, para assistir um espetáculo, e na hora faltou o técnico, né? Eles não estavam com contra-regra, e precisava entrar um adereço em cena, tinha que entrar uma mesa, um boneco, enfim, e não tinha essa pessoa para colocar. E olha, nós estamos precisando de uma pessoa, enfim, e agora como é que vai ser? Aí, como ela era amiga, a diretora era amiga da minha esposa, Lucila, será que o marido podia nos ajudar nesse momento, que a gente, infelizmente, estamos sem o técnico? Aí eu disse, olha, eu posso ajudar, é para fazer o quê? Aí ele disse, olha, você vai ter que entrar em cena nesse momento e colocar uma cadeira em cena. E vai ter um boneco, que a gente vai entrar com ele, você poderia fazer isso pra gente? Eu disse, claro, assim, se não for nada muito sério, é só colocar isso em cena, tudo bem. E aí, comecei a fazer teatro, né? Acabei me apaixonando pelo trabalho, porque, enfim, a gente acaba se envolvendo, porque eu acho que dos técnicos, o que está mais próximo da cena e mais perto dos artistas da cena, eu acho que é o contra-regra. Todos são importantes, claro, mas a gente estamos mais próximos disso. E comecei a trabalhar com dança, nessa linguagem de dança, e a Mônica Lira acabou me chamando para fazer outros espetáculos dela, depois desse, e acabei fazendo espetáculos de dança, teatro, enfim, e outras linguagens também, mas foi a partir de um problema técnico, né? Um problema de um grupo que estava sem o técnico na hora, e na necessidade pediram o apoio de uma pessoa. E o técnico de teatro, o técnico é basicamente a pessoa que, de fato, dá apoio, né, à cena, né? Eu, sem querer, já entrei dando apoio a um espetáculo. Você quer Ótimo. dizer, você começou a fazer contra-regragem botando uma cadeira. Colocando uma cadeira em cena. E num espetáculo se chamava Nada Muito Sério. Então, pronto. Eu queria me apresentar. Eu sou, como eu falei antes, Carlos de Lira. Sou produtor de teatro, ator, e sei o quanto é importante a figura do contra-regra no espetáculo. Eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo, dois espetáculos, uns 6, 7 anos atrás, onde não existia contra-regra nem camareira. Eram duas funções muito importantes para esse espetáculo, para esses dois espetáculos que tinham muitos figurinos, muitos adereços. E eu senti na pele, já habituado com o trabalho, a parceria do contra-regra, da camareira, eu senti muito essa falta, sabe? Então, eu fiz vários espetáculos de teatro, fiz alguns trabalhos de audiovisual, mas a minha experiência mesmo é o espetáculo de teatro. E aí, eu queria agora saber um pouquinho da Paula de Renault. Oi, pessoal. Sou Paula de Renault, sou atriz, produtora desde 1983. Eita, quem está vendo aí, metade não tinha nem nascido. Mas trabalho até hoje como atriz, como produtora. Idealizei o Teatro Armazém, onde hoje é Armazém Itaipava, Armazém 14, no bairro do Recife, né? Aqui em Recife. Faço produção também de festival, trabalho há 22 anos com produção de festival, trabalhei no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, hoje eu tenho um festival que eu idealizei também, que é o Reside Festival, e uma sequência grande de espetáculos. E é engraçado porque os meninos fizeram eu me lembrar, eu lembrei disso ontem, porque a gente estava conversando muito sobre
sobre essa organização da gente hoje, do que a gente ia falar e tal. E eu lembrei que em 1900, antes de eu começar, de fato, a trabalhar em teatro, eu estudava e eu consegui uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. E aí, lá, eu não podia fazer interpretação, porque meu inglês não era bom o suficiente, nem podia fazer direção e tal. E aí eu falei, não, mas eu quero trabalhar alguma coisa aí nesse espetáculo, que era o espetáculo que tinha sido montado. E eu falei, não, então eu quero ir para a técnica. Eu vou, então eu fui ser contra-regra. E o espetáculo era O Estranho no Ninho, que depois eu até traduzi, minha mãe até traduziu para mim, O Estranho no Ninho. E aí eu participei como contra-regra desse espetáculo. E era um espetáculo super difícil a contra-regragem. E, gente, eu posso dizer como eu senti na pele essa importância, porque na hora que eu entrava e que tinha eu me lembro de uma maca que eu tinha que colocar numa cena que o cara caía em cima da maca, e se eu não entrasse em cena com aquela maca, na hora certa que o cara tivesse, eu ia destruir, aí ia ser a estrangeira, a brasileira burra que destruiu o espetáculo, né? Então eu tinha muito cuidado com isso ainda por cima, porque o estrangeiro sempre é, né, o alesado que está lá. E aí, quando eu saía de cena toda noite, eu tinha um orgulho porque eu fazia aquilo. Era uma das cenas, e essa cena especialmente. Então, assim, eu tinha um orgulho daquilo, porra, deu certo. Nossa, que responsabilidade. Eu saía realmente realizada, como a Elia dizia, eu senti isso na pele. E eu trabalhei, assim, a minha vida de produtora toda, trabalhei fora com Paula Freire, que a Elia citou, depois foi Elise e Dudu, são os contra-regras que eu conheço durante meus 30 e tantos anos de profissão. Valeu. Então, a gente ouviu um pouquinho da história da Paula, um pouquinho da história do Marinho Falcão, um pouquinho da história do Elias Vilar e um pouquinho da história do Eduardo Altran. E também falei um pouquinho sobre mim, né? Mas, minha gente, me diz uma coisa, uma pergunta que eu queria soltar no ar. Vocês concordam que existe a invisibilidade do profissional de contra-regragem? Será que ele é visto ainda como uma profissão pouco importante e desvalorizada? Será que acontece isso? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse questionamento. Contra-regra poderia ser muito mais valorizado. Principalmente, não digo assim em relação não somente à questão financeira, a questão do cachê, a questão do pagamento. Mas como eu tenho assim uma experiência de 43 anos de teatro, comecei em 1977, eu passei por vários espetáculos, 64 espetáculos até agora. E eu presenciei, minha gente, em alguns desses espetáculos, alguns colegas meus, assim, da cena, não dão o devido valor ao trabalho do contra-regra, da camareira, e às vezes chegava até a entrar em choque, sabe? Dizia que a culpa era do contra-regra, porque não entrou em cena, mas às vezes não era, às vezes era porque estava desatento, sabe? Então eu acho que essa coisa vem mudando, essa coisa da valorização do técnico, sabe? Vem mudando com o tempo. Mas eu acho que ainda poderia ser mais. O contra-regra poderia ser bem mais valorizado. Por quê? Quando a gente entra num teatro para assistir uma peça, eu particularmente, acontece isso comigo. Às vezes o espetáculo tem a cortina fechada. A gente entra, a cortina está fechada. E aí, quando a cortina abre, quem está ali assistindo o espetáculo, quem está na plateia, sente, como é que se diz, uma curiosidade em, poxa, que cenografia, quantos elementos tem no palco, quantos, que luz maravilhosa, né? E às vezes acontece que quando você entra na sala de espetáculo, o cenário já está montado. O espetáculo tem uma outra formatação. Você já passa até por dentro do cenário. Às vezes acontece isso, né? E aí o que acontece? No espetáculo de teatro, a gente tem os adereços, são elementos da cena, a gente tem
os figurinos, que também não deixa de ser um elemento da cena, né? Tudo que está na cena, né, a gente chama de elemento cênico. Eu fiz uma oficina há muito tempo atrás com o grande diretor, professor João Denis de Araújo Leite, que naquela época ele ainda não era professor da universidade, mas ele era uma pessoa já engajada no movimento teatral. E ele dominava tranquilamente todas as faces que o teatro tem, sabe? Por exemplo, era um excelente iluminador, era um excelente sonoplasta, era um excelente maquiador, um excelente figurinista e um excelente aderecista. E também estava escrevendo. E também dirigia. Então ele deu uma oficina de teatro, uma oficina de 3 semanas, que foi na Rua do Hospício, ali por trás hoje, onde existia ali o Cinema Veneza, para quem é aqui de Recife, conheceu o Cinema Veneza. Então, ali perto tinha o diretório DCE, Diretório Central dos Estudantes. E era uma sala muito grande. Então, a gente fez a oficina com ele de elementos cenográficos 1 e 2. Então, a gente fez essa oficina e o professor João Denis, ele achou por bem dar uma nomenclatura a determinados adereços, para que causasse na gente uma melhor compreensão aos alunos. Então, ele dividiu os adereços de cena em 3. Adereço de cena, adereço de interpretação e adereço de ator. O adereço de cena, ele classificou como sendo um elemento que estava em cena, colocado previamente em cena, poderia ser uma cadeira, poderia ser uma bengala, poderia ser, um relógio. E esse elemento, ele estava na cena, mas ele não era manuseado pelos atores. Então, ele é classificado como adereço de cena. O adereço de interpretação é um adereço que está colocado previamente em cena e ele é, durante o espetáculo, manuseado pelo ator ou pelos atores. Por exemplo, uma cadeira. Ela estava colocada previamente em cena, quando abriu a cortina, ela estava lá. Aí, a princípio, você poderia achar que é um adereço de cena só. Mas daqui a pouco, o ator senta. O ator tira aquela cadeira do lugar e coloca no outro local. Então, passa a ser adereço de cena. E existe o adereço de ator, que é o adereço que o ator entra com ele em cena, que pode ser uma bolsa, pode ser um livro, pode ser... Ele entra com esse adereço e ele utiliza na cena. Então, ele classificou os adereços em adereço de cena, adereço de interpretação e adereço de ator. Então, lá na frente, aqui nessa conversa, nessa live, a gente vai mostrar para vocês, dar o exemplo de alguns elementos da cena onde tem... a gente tem o registro em vários espetáculos, em comédias, em dramas, em espetáculos em traje de comédia. A gente vai fazer isso, vai mostrar lá na frente. Tá certo? Bom, então agora eu queria dizer para vocês, só para fechar esse bloco, que o Contra-Regra vem cada vez mais tendo a valorização que merece, em relação aos atores, em relação aos produtores, em relação aos diretores de teatro. Agora, eu gostaria de passar para um outro ponto. Eu queria saber do Eduardo Altran. Eduardo, o que faz um contra-regra? Ok. O contra-regra, pela visão de um contra-regra, é aquela pessoa que ele vai receber o material do teatro, ele vai preparar o teatro, se precisar de limpeza, se precisar tirar alguma cortina, tirar algum material, ele prepara o ambiente, ele recebe o material e ele monta e faz a montagem e executa, né? Todo o material que for necessário, ele precisa saber
todos os materiais que forem necessários na cena, ele tem que colocar em cena previamente, ou deixar o mais próximo possível. E fora outros elementos também, né? Ele vai dar apoio também à parte técnica de som, de luz, enfim. O contra-regra ele é muito mais do que a gente imagina. Me surpreendeu muito com o tempo. Quando eu comecei, eu mesmo não tinha eu tinha uma visão que era uma coisa muito mais simples, né? Mas com o tempo você vê que é um técnico muito importante, né? Porque ele faz a ligação entre o iluminador, o sonoplasta, o ator, enfim, ele está presente e sempre conectado aos outros, né? Essa é a visão que eu acho, que eu acho hoje do contra-regra. Perfeito. Elias, eu queria saber de você o seguinte: você vai como contra-regra, está no espetáculo como contra-regra, e de repente vocês terminam uma temporada. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Nós temos aqui o Teatro de Santa Isabel, que é um teatro municipal, é um teatro mais antigo aqui de Recife. O mais antigo é o Teatro Apolo. Muita gente acha que é o Teatro de Santa Isabel, mas tem uma diferença de alguns anos entre um e outro. Então, vamos dizer que vocês saíram de Santa Isabel e vão se apresentar na cidade de Arco Verde, aqui no interior, no sertão de Pernambuco. Aí eu queria saber de você, como nós conhecemos o espaço lá do SESC, a gente tem um espaço chamado Espaço Escadaria, que é um espaço alternativo. Então, como é que o contra-regra pode fazer chegar até o diretor e até os atores as mudanças que são necessárias para que o espetáculo se adapte àquele espaço? Eu pergunto isso em relação aos elementos de cena, os objetos, se eles vão ficar no mesmo lugar que ficavam lá no Teatro Santa Isabel, porque o espaço é outro, ou não. Como é que acontece isso? Queria que você falasse para a gente. Falando, todo espetáculo ele é montado, ele é construído para um espaço. E quando há essas mudanças de um espaço, ou quando a gente faz um circuito, que a gente viaja, certo? A gente tem que parar e fazer uma análise do que é o espaço físico que a gente tem. Então, aí você tem que ver, você a entrada, a saída, a montagem de cenário, tudo isso. Tudo isso que a gente faz num espaço, quando vai para outro, a gente tem que se adaptar a tudo. E aí a gente vê, se tem muita mudança de materiais, de entrada, saída, a gente vê todas as dificuldades e leva para o diretor e diz, olha, a gente não tem mais condições de entrar por esse lado, a gente vai ter que entrar por esse outro lado. O material que faz, olha, aqui a gente usava em tal espaço, lá eu guardava aqui. Só que aqui, nesse espaço, eu vou ter que colocar em outro lugar, certo? Então, mais ou menos tudo isso. Então, pode-se dizer que a gente está montando um outro espetáculo. Cada vez que você vai sai de um teatro para outro, a gente passa a montar um outro espetáculo. As dificuldades são outras. A experiência de cada lugar é uma outra história. Eu gostaria de perguntar a Eduardo, a Dudu, você fez a contra-regragem de um espetáculo no Teatro Armazém 14, acho que foi no início dos anos de 2000, né? Um espetáculo bem bacana, que revolucionou aqui a cidade de Recife. Paula de Renault, na época, estava administrando o Teatro Armazém 14, era um espaço alternativo, mas que a plateia poderia ser no formato italiano, poderia ser semi-arena, arena, corredor, que são formatações que a gente tem de acordo com a proposta de cada montagem. Aí você fez a contra-regragem de um espetáculo chamado A Máquina. A Máquina é um texto do João Falcão, um autor que atualmente está na Globo, né, na TV Globo,
pernambucano, viu, minha gente, pernambucano, e que migrou para o Sudeste e está radicado lá em São Paulo, já há muitos anos. E esse espetáculo A Máquina era um espetáculo assim, revolucionário, em termos de propostas, né? Eu assisti, e tinha no elenco um pessoal que era desconhecido, né? Do grande Se era. público, mas que você trabalhou bem pertinho deles, ajudou-os a colocar os objetos, a utilizar os objetos. Quem eram essas pessoas? Era Wagner Moura, Isso. Vladimir Bristna, Vladimir Brista também estava no elenco. também Lázaro Ramos, Lázaro Ramos. Tavo Falcão e Karina Falcão e Felipe Cury. E Felipe Cury. Isso, exatamente. Eu cheguei a assistir esse espetáculo no teatro aqui em Recife e assisti no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro. Nessa mesma noite, quem chega na bilheteria para comprar ingresso, com um cabelo bem bonito, assim, bem grande, aí disse, o João Falcão já chegou na bilheteria? O João Falcão já chegou? Diga para ele que é a Sônia Braga. Olha só. Aí, daqui a pouco, aí chega a atriz Leandra Leal. Chega a Leandra Leal e chega a Flávia Alessandra, né? Para assistir, era só os globais assistindo A Máquina, né? Aí eu queria agora fazer uma pergunta para Elias. Elias, você teve a oportunidade de viajar com um espetáculo que a Paula produziu, a Remo Produções, foi uma coprodução Brasil-Portugal, foi um espetáculo chamado Quem Tem Medo, com a direção e a criação do Júnior Sampaio, né, a concepção de cena e a proposta também. Eu sei que você fez o palco giratório pelo Sesc em 2006, não foi isso? E aí vocês fizeram várias cidades. Como é que foi essa experiência? Eu fiz um circuito do Rio Grande do Sul ao Acre. Passei por todas as capitais e era muito bom. Cada lugar, como eu falei anteriormente, é uma outra experiência, é uma outra coisa, porque por mais que você queira, o espetáculo é sempre aquela coisa, a mudança de espaço físico é muito grande. Então, a gente estava no Rio Grande do Sul e a gente foi fazendo um estádio de voleibol, que era onde a seleção brasileira treinava. E aí, quando eu cheguei lá, a gente montou todo o espetáculo e daqui a pouco foi chegando criança, e aí a gente tinha um espaço do espetáculo que eu tive que ter pelo menos 1 metro da criança para o espetáculo. Para o ator? Aí, para o ator. Para a cena do espetáculo, que era o tapete. Isso. Né? Quando chegou uma hora que os meninos já estavam sentados no tapete, então 1 metro já tinha voado há muito tempo. Né? Aí eu cheguei lá no camarim, estão trocando de roupa, e eu disse, olha, para você chegar no tapete, você tem que sair pulando as crianças até chegar lá. Aí Irã de Santos, que hoje é ator da Globo e ator de cinema, ele fazia parte do elenco do espetáculo. Né? E aí o que é que acontece? Quando eles começaram a mangar de mim, tirando onda com minha cara, dizendo que eu estava brincando, fazendo chacota com eles. Eu disse, tá certo, você chegar lá, vocês vão ver. E aí quando eles saíram do camarim, que entraram no salão, que vira a quantidade de crianças, eles não aguentaram, eles não me aguentavam, eu só fazia rir. E a minha contra-regragem na hora me voou, porque não tinha para onde ir. Porque os atores eles vão tirando material de dentro dos baús e vão usando e jogando. E eu tinha que ter cuidado para que o material não saísse de cena. Meu amigo já dançou, os meninos já riam o espetáculo inteiro, porque o espetáculo não tinha texto, é só mímica e corpo, entendeu? Então foi um outro espetáculo, é uma outra montagem, é um novo espetáculo. Foi interessante, Elias, porque eu estava presente também nessa viagem, nessa turnê que nós fizemos. Nós viajamos 3 meses, pegamos 37 aviões para realizar
essa trajetória toda, esse percurso, né? E aí foi super legal, porque quando nós perguntamos ao produtor local, foi na cidade de São Leopoldo, e aí o produtor disse assim, não, já podemos começar? Ele disse, não, mas já está faltando chegar ônibus. Eu disse, mas já tem 16 ônibus lá fora. Isso mas deve estar faltando ainda uns 14. Então, esse espetáculo era para ser para, no máximo, 200 crianças. E a gente tinha 3.500 pessoas. Era como se fosse o Geraldão, aqui é um estádio um estádio de esportes, sabe? Um ginásio de esportes. Então, foi uma experiência maravilhosa, né, Elias? Aí, agora, eu queria fazer umas perguntas para a Paula, né, e para o Marinho Falcão. Paula, qual a contribuição e a importância do contra-regra no espetáculo de teatro? Olha, de fato, é de extrema importância, e isso eu aprendi desde do início da minha carreira, e a partir do momento que eu confiava naquela pessoa a quem eu entregava praticamente aquela cena para ele, né? E a maioria dos meus espetáculos, eu precisei, de fato, de contra-regra, né? Era sempre espetáculos trabalhosos, espetáculos que se exigia muito. E eu acho que o contra-regra não é aquele, isso a gente tem que tirar muito isso da cabeça das pessoas, do que o contra-regra é aquele que bota um objeto de cena, tira só o objeto de cena. Isso não é somente isso, tanto é que os meninos estavam falando bastante sobre essa importância, sabe? É muito mais do que isso, sabe? É você ter um cuidado da cena, né? É você ter aquele cuidado, o contra-regra, ele, depois dos atores, e antes mesmo da luz, do som entrar, o contra-regra já está nos ensaios, né? Ele já tem que estar lá, porque dependendo do espetáculo, claro, né, gente? Porque tem espetáculos que também não precisa que o elenco se resolve, mas o contra-regra, na necessidade da cena, ele tem que estar lá o tempo inteiro. Então, ele é aquele que resolve as situações que a gente precisa confiar, e ele começa desde o início, né? É o primeiro profissional técnico que começa com o elenco. Então, isso cria um laço dele com o elenco, né? As relações do contra-regra com a direção, com os outros técnicos, com o elenco, o que o torna, muitas vezes, um mediador até de conflitos, né? A gente, às vezes, tem ele como mediador de conflitos. Às vezes, ele está lá, ele conhece tanto cada pessoa que ele, às vezes, ele media conflitos, sim. Ô, Né? Paula, deixa eu te fazer outra pergunta. Sim. Aproveitar a deixa. Como se dá a escolha de um contra-regra? Você, como produtora, como é que você escolhe uma pessoa para trabalhar com você, com a sua produção? Eu dando essa importância, Lira, e tendo na prática, de fato, tendo experimentado e tendo a convicção dessa importância, geralmente é o seguinte: primeiro, eu acho que ele tem que ser profissional, ele tem que gostar do que faz, ele não tem que estar ali porque ele não arrumou nenhuma outra função dentro do espetáculo, ele vai lá para botar uma cadeira, vamos dizer que fosse uma coisa assim, né? Aí a sorte é que Dudu botou a cadeira, mas gostou, graças a Deus ele botou essa cadeira. Mas assim, ele é uma pessoa que ele quer fazer aquilo. Então, como Elias está dizendo, eu adoro fazer aquilo. Então, a pessoa tem que gostar do que faz, né? Ele tem que ter aquela afinidade e tem que ser profissional daquilo. Profissionalismo, na responsabilidade, no entendimento do que é o contra-regra, nesse entendimento dessa mediação. Né? Primeira coisa. Segunda é que tem que ser um ser humano bom, um ser humano sensível, porque a gente, em teatro, a gente trabalha com o outro, a gente trabalha com pessoas sensíveis, né? A gente trabalha tudo muito complicado e difícil, as relações do teatro, a gente precisa estar bem, o elenco precisa estar bem, todo mundo precisa estar bem. Então, a gente não pode ter nenhuma pessoa e nenhum contra-regra, principalmente que vai estar ali com você o tempo inteiro, ser uma pessoa antipática, ser uma pessoa que não tem trato, ser uma pessoa estúpida, ser uma pessoa que perde a paciência. Não, ele tem que ter a paciência, sim, de na hora que um ator disser uma coisa, for mais ríspido, ele depois chegar
e chamar para conversar, como eu já presenciei a Elias fazendo isso. A Elias já teve problemas seríssimos com o elenco, sabe? Seríssimos. Eu dizia, meu Deus do céu, vai dar uma besteira aí. E Elias chamava fora de cena, que a atriz chorou com ele, sabe? Chorou. E Elias, me desculpe, eu sei que eu extrapolei, jamais vou falar novamente assim com você. Então, Elias foi de uma gentileza, de uma mediação com ela. Foi incrível. Então, assim, segundo ponto é esse ser humano, é a pessoa ter essa sensibilidade, né? Saber lidar, ter iniciativa, né? Porque pode ter tudo isso e não ter iniciativa. Então, precisa ter iniciativa, precisa rapidamente pensar, precisa ajudar o produtor na adequação das coisas e nos problemas da cena. Então, assim, tem vários exemplos que eu posso dar disso, e que eu acho hoje, por exemplo, que hoje os grupos, por exemplo, a gente não tem muitas condições, quem faz teatro, de ter fora do grupo um contra-regra, não é? A não ser que o grupo inteiro esteja em cena e que precise, de fato, dessa pessoa. Geralmente, o grupo ele consegue dar conta para não ter mais uma pessoa a quem pagar, né, remunerar e tal, a não ser na necessidade, de fato, que não pode ser uma pessoa do grupo. O que eu já acho que isso é um erro, porque, como eu falei antes, tem que ser uma pessoa para aquilo, né? Mas, na falta da grana, o grupo sai se resolvendo. Mas, assim, na realidade, hoje, quando você tem o contra-regra, ele não é só o contra-regra, ele é a pessoa responsável pela montagem, sabe? Por quê? Porque a gente não pode ter um profissional de montagem, um profissional que acompanhe o diretor nessa montagem, né? E que seja o diretor de cena, né? Aí tem o diretor artístico, aí tem o diretor de montagem, o diretor da cena. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso e saber dessa realidade da gente. E que realmente o contra-regra é entregue a ele. Olha, você monta isso, você sabe, você vai adequar o espaço. Ele vai adequar o espaço, não é? Então, ele precisa estar muito afinado com a direção, com a resta técnica, com o elenco, ele precisa estar muito afinado com isso. Então, muitas vezes, eu já foi, a gente chega nos lugares e eu digo para Elias ou Dudu, não, vão montando. Eles vão lá, montam, sabe tudo, e a gente chega para ensaiar e só para dar os pitacos e para ajeitar as coisas que estão ali e que a gente pode adaptar quando o diretor não vai, né? Então, eu acho muito importante. Eu tenho uns exemplos para dar, um pouco, Lira, eu não sei se agora eu dei esses exemplos e tal, não sei se estou me estendendo muito, mas, assim, é que eu presenciei, por exemplo, Dudu, eu no Teatro Armazém, Dudu estava com um espetáculo sendo contra-regra do grupo experimental de dança de Mônica Lira, o espetáculo Lumen, onde as atrizes todas elas dançavam no rapel, né? Então, Dudu era o responsável por essas cordas, isso é uma coisa, né? Mas eu não quero nem falar isso, porque depois ele pode até falar da responsabilidade que ele tinha das meninas não se acabarem ali. Mas, assim, teve uma hora que eu estava assistindo o espetáculo, Dudu entra em cena, todo de preto, né? Porque se veste, quem é contra-regra e gosta e sabe, tem a luzinha na testa, tem o preto que se veste, tem um cuidado até no sapato. Dudu entra em cena, dá uma pisada e sai. Fora eu fiz, meu Deus, o que é que Dudu entrou em cena? O que foi que houve? E quando acabou a cena, o que foi? Gente, apareceu um escorpião. Na hora que as meninas tinham uma cena que elas entravam peladas em cima de uma... Elas entravam, sabe? E Dudu viu que estava na linha onde elas iam, assim, na direção onde elas iam fazer a cena. Imagina o desespero se elas olhassem para o chão e vissem, ou então que elas pisassem naquele escorpião. Dudu rapidamente foi lá, pisou e saiu. Era melhor ter visto ele do que as meninas, ele ter aparecido em cena, todo mundo ter dito, o que é que esse contra-regra doido está fazendo aí, do que ele ter colocado o elenco em perigo, sabe? Isso é uma coisa importantíssima. Teve uma coisa que eles fizeram na Paixão de Cristo do Recife, que lá no Marco Zero, para milhares de pessoas, né? Foi um espetáculo que eu trabalhei 15 anos, e era assim, só de figurantes tinham 300, fora o elenco e tal, era gente demais. E deu era ao ar livre, né? Lá, e deu uma tempestade, sempre chovia muito. Nesse dia, foi no primeiro dia, e a empresa que colocou os madeirites, o cenário todo, pareciam que eram madeirites que já tinham usado como tapumes,
que o povo colava cartaz. Então, a cola começou a aparecer cola nos tapumes. Então, o elenco, ele caía de cena, parecia que estava assim, nem sei, caía, subia em cena, saía com a chuva caindo, caindo, todo mundo derrapava. Conceição Camarote, uma atriz nossa, quebrou o pé, sabe, os outros, olha, era um desespero, você para entrar em cena, e assim, tinha muitos atores idosos, né? Muitos atores que tinham idosos, que eu falo, não é idoso igual a mim de 60, não. Tinha de 90, tinha de 80, tinha assim, tinha muita. E aí, para a gente sair de cena, eu entrei numa cena, quando eu saí de cena e saíram em 5 comigo, quando a gente olhou para baixo, os contrarregras tinham feito um corrimão humano, sabe? Um segurava no outro, para a gente segurar neles e não cair. Foi a coisa mais linda que eu vi de contrarregragem, sabe? Então, isso é o quê? É uma atitude em respeito ao elenco, sabe? Em saber, e rapidamente tomarem uma decisão. Eles tomaram uma decisão e salvaram o elenco, que podia ter gente quebrado perna e tal. Então, isso aí é profissionalismo, isso aí é pensar no outro, é ser um ser humano legal, né? É ter sensibilidade e ter iniciativa. Então, isso foi maravilhoso também. Depois eu conto outras coisas também que eu vi, mas para não falar muito. Tá Mas ótimo, foi ótimo isso. seus depoimentos assim sobre algumas experiências com a contrarregragem, né, em vários espetáculos. Eu gostaria então de agora a gente passasse para as apresentações de umas fotografias, viu, pessoal? Imagens de vários espetáculos de teatro onde a gente vai nominar e onde a gente vai dar exemplos de adereços de cena. Tá certo? Então, a gente vai começar com a Paula de Renault. Ela tem uns espetáculos bem interessantes que ela vai comentar. Vamos lá? Gente, esse aí é Carícias, direção de Léo Falcão, fizemos em 2010, na Cira Ramos, Carlos Lira. A gente tinha muito objeto de cena, né? A gente tinha muita coisa. A gente tinha muito objeto, como na definição de João Denis, né? Adereços, tem muito adereço de interpretação, adereços de ator. Pode ir passando, Tiago. Aí a gente saía, Cátia, contra-regra. Cátia, Dudu, diz aí o que é que Cátia estava fazendo nessa hora aí, lá no Teatro Hermílio Borba Filho, porque a gente tinha movimentação, não é? É comum, ou contra-regra, muito comum mesmo, a gente pedir ajuda aos técnicos da casa, né? E Kátia é uma técnica do Teatro Apolo Hermílio, do Centro Apolo Hermílio, né? E uma pessoa muito querida, já era minha amiga antes desse trabalho. Mas mesmo que ela não fosse, é muito natural a gente pedir ajuda aos técnicos, os técnicos da casa, né? E principalmente aos maquinistas. Há essa relação muito boa entre as pessoas. E ela me ajudou aí. Ela me ajudou a descer um material que entrava em cena. Essa organização toda é muito importante, né? Com, inclusive, do contra-regra, na relação com o pessoal do teatro, né? Com os outros técnicos. Tiago, pode passando. Então, a gente tinha, por exemplo, essa mesa aí, e eu acho que talvez ela estivesse fazendo isso, a gente tem um problema muito sério com essa mesa, porque sou eu e Rodrigo Garcia. A gente entrava e essa mesa tinha que aparecer de algum canto. E a cena já começava com essa mesa. E aí, Elias e Dudu, os dois eram os contra-regras, e os dois deram a solução para o diretor de como viria essa mesa. Então, os pés da mesa vinham das laterais, Rodrigo pegava, e esse tampo vinha lá de cima, e eu acho que era isso que Cátia estava fazendo, era descendo, segurando aí, porque ela vinha como se fosse num gancho, e eu tirava. Enquanto Rodrigo ia pegar os pés da cadeira, eu tirava ela de cima, tirava ela dos ganchos, e na mesma hora que ele botava os pés, eu botava esse tampo. Então, os contra-regras foram decisivos para a direção dessa cena, porque se eles não tivessem dado esse toque para o diretor tivesse
aceitado, inclusive, porque ele achou ótima ideia, eles solucionaram a cena, né, da gente. Aí objeto de cena, e outra cena aí, carícias também, né, só para o pessoal ver a quantidade de... Pode passando, Tiago, a quantidade de adereço, tinha essa daí, era banheira em cena, que tinha que entrar na hora certa, e Elias entregava a Rodrigo Garcia, que tinha que colocar em cena, vai lá, Tiago. Deixa eu falar um detalhe dessa banheira. Essa banheira ela ficava gelada por causa do ar-condicionado. E aí a gente botava uma toalha no fundo, porque Rodrigo Garcia estava pelado. E na primeira vez que ele sentou nessa banheira, e a banheira gelada, ele não aguentou o gelo na bunda. Aí ele passou a botar uma toalha para ele sentar, para ele poder fazer a cena. Tá vendo a importância? Aí tem esse tapete todo também da gente, que era todo cuidado. Pode passar, Tiago, para o pessoal ver. Assim, pode passar. Cira Ramos e Marcelino Dias, eu e Ana Cláudia Van Gestel. Pode passando. E aí, duas mulheres em preto e branco, aí foi 2012, Sandra Possani, minha companheira, né, de 2 espetáculos maravilhosos, que hoje está em Porto Alegre, que foi professora aí do CIT, né, ficou de entrar, atrasou-se. Espera um instantinho, Tiago. Então, ali, duas mulheres, volta aí, Tiago, duas mulheres em preto e branco, tinham 300 mil cacarecos, todo o cenário de cena. É isso. E Elias cuidava de tudo, tudo. E a gente entrava em cena e não saía mais. Então, se houvesse um erro ali, ficava. Essa coisa aí, Paulo, desculpa eu estar entrando aí. Mas era uma coisa importante nesse material, que é o material de cena que os atores vão utilizar. Mas todo material tem um local e a posicionamento, porque eu me lembro que tem uma cena que, quando ela, Sandra Possani, ela está sentada fazendo uma coisa e ela vira e pega um negócio e vem. Se aquele negócio não estiver na posição exata, certo? Ela vai catar e não achar. Então, isso o material a gente tem que ter todo cronometrado, todo no espaço, e o ator saber onde está e ter a confiança de que a gente colocou aquele material no lugar certo. Sim, sim. Fora que nesse espetáculo, né, a gente tinha um uísque que a gente preparava numa garrafa de um uísque bom, e era essencial, e um dia a faxineira levou, achando que era um resto de uísque que não prestava, uma garrafa vazia, a gente fazendo um Eva Hess lá no shopping, dentro do shopping, e Elias foi um desespero para achar uma garrafa de uísque, porque jogaram fora, então ficou na mão dele essa decisão, né? Vai lá, pode passar. Pode passar. Eu saí feito doido dentro do shopping a procurar um restaurante que pudesse me liberar uma garrafa vazia para poder substituir. Aí isso aí relia, que foi super difícil, porque a gente tinha 20 sacos de 60 quilos de terra para botar nesse cenário, e a gente vê aí cenário, adereço de cena mesmo, que, como Lira disse, a gente tinha, e aí depois, se houver chance, eu falo como Elias conseguiu esse cenário, a direção de duas mulheres em preto e branco, e relia também, de Moacir Chaves, um diretor do Rio, e os 2 cenários de Fernando Melo, que faleceu o ano passado, um grande cenógrafo, faz cenário para vários artistas assim, do Brasil inteiro, fez muito cenário para Marieta Severo também, para o próprio Moacir, e os cenários deles são assim, e são complexos. E a gente chegou a uma conclusão depois que esse cenário a gente não sairia para canto nenhum com ele. E Elias deu a solução junto com o Fernando. Isso aí tudo, a gente saiu descartando e coube tudo dentro de um carro, dentro da mala do carro de Elias, porque Elias saiu dando as soluções e o Fernando falou, eu prefiro que vocês modifiquem do que vocês não circularem. E Elias é que deu todas as soluções, porque se ele não conhecesse a dinâmica do espetáculo, a gente tinha continuado sem circular, porque a gente não conseguiria dar uma solução para esse cenário, considerando e visto que o cenógrafo não morava aqui, não poderia resolver. Bom, eu vou falar então de uns elementos de cena do espetáculo da Paixão de Cristo do Recife. Essa bacia, né, ela é de latão e ela foi herança
de um ator que já foi embora, já virou estrela, e ele, antes de morrer, deixou para um outro ator, diretor de teatro, Rudimar Constâncio. E nós pedimos essa bacia emprestada, esse adereço, para utilizar na Paixão de Cristo do Recife. Então, é onde o Pilatos lava as mãos. Essa daí, ela não está polida, essa bacia. Daqui a pouco vocês vão ver, ela está suja ainda. Pode seguir, Tiago. Pronto, ela aí já está polida. Foi o trabalho do contra-regra, que foi realizado nesse elemento de cena. Ela foi totalmente polida e ficou nos trinques. Pode seguir. Esse é um outro adereço, é uma jarra, onde o centurião lava as mãos de Pilatos na cena da Paixão de Cristo do Recife. Estas são as moedas que foram emprestadas ao espetáculo pelo ator Marinho Falcão, que está aqui nesta live. Essas moedas são utilizadas por Judas, né? Judas recebe essas moedas, vende o Cristo, e elas são elementos assim bem interessantes, que foram polidos também, apesar de que elas não aparecem, mas foi um cuidado dos contra-regras com essas moedas, para que ficasse tudo bem polido e tudo dentro do saquinho, para ser utilizado naquele momento exato da cena. Esses aí são os anéis do personagem Pilatos. Pôncio Pilatos usa esses anéis na cena da Paixão de Cristo do Recife. Agora nós temos elementos do espetáculo Um Minuto para Dizer que Te Amo. É um espetáculo, um texto de Luiz de Lima Navarro, com direção de Rudimar Constâncio. Esse é um personagem, ele está com uma gaiola, ele está sobre um banco, aí a gente tem dois elementos de cena. A gaiola, que é um elemento bem simbólico, e o banquinho que o ator está sobre ele. Esses também são mais dois adereços do Minuto para Dizer que Te Amo. Esse é o espetáculo Lumen, que eu gostaria que Eduardo Altran falasse. Ok, é um espetáculo muito, muito bonito, por sinal, mas ele é muito técnico, né? A segurança também, né, nesse espetáculo tem que ser levado a um nível maior do que o que a gente costuma, né? Em Lume, a gente tem que se preocupar também com os bailarinos, né? A gente pendurava os bailarinos e, como a gente sai em temporada, a gente vai para outros teatros que são outras configurações. A gente chega a um teatro, eles não são parecidos, né? Cada teatro é um formato diferente. Então, a gente tem que se preocupar com as ancoragens, né? E nesse espetáculo, a gente tinha que fazer isso. Contra a regra que tinha que fazer a montagem, né? E esse, eu acho que foi um dos espetáculos, um dos mais técnicos que eu fiz. Dudu, esse era o espetáculo que as bailarinas dançavam nas paredes, não é isso? Sim, Lumen, não é esse? Sim. Eles usavam cinto de proteção e utilizavam a parede, eu me lembro do Armazém 14, onde elas dançaram lá usavam uma das paredes do teatro. Pode seguir, Tiago. Eles também, em certos teatros, isso era feito um rapel negativo, né? Às vezes fazia em positivo, tendo um apoio de uma parede ou alguma coisa, em outros lugares fazia negativo, né? Sem apoio de nada. Esse espetáculo, Dudu. Breguetu. Breguetu é maravilhoso, é lindo o espetáculo. Breguetu entra muita coisa em cena, monta um bar, entra copo, entra uma carroça, enfim, muito gostoso de fazer. Conceição. Esse espetáculo, essa cena é no Morro da Conceição, né? Aos pés da Santa. Aos pés da Santa. Morro da Conceição, aqui em Recife, gente, Foi é um local muito visitado no mês de dezembro, né? Durante as festas de Nossa Senhora da Conceição. Então, muitos romeiros, muita gente que vai pagar promessa. E esse espetáculo se chama Conceição justamente porque
ele aborda a temática, sabe? E o grupo experimental teve a oportunidade de fazer o espetáculo fora do teatro. Então, essa apresentação foi adaptada para o ar livre, aos pés da Santa Nossa Senhora da Conceição. Foi isso, Dudu? Sim, sim, fomos muito felizes em fazer o espetáculo que foi concebido para ser no teatro, e a gente teve a possibilidade de fazer eles no pé da Santa. Foi muito interessante. Esse aí é o espetáculo também Breguetu, só que a atriz ela está na passarela do teatro, na maquinaria, né, próxima da maquinaria do Teatro Hermílio Borba Filho, não é isso? Isso. Essa aí é um daqueles casos que a gente não conseguiu que essa cena fosse feita embaixo. E a diretora achou a cena ficaria melhor feita na passarela. E ficou muito boa, muito boa. Aí também, Dudu, é outra cena do Breguetu, só que no teatro mesmo, né? No espaço convencional. A gente percebe que tem muitos elementos de cena. Uhum. Né? Utiliza uma porta, o arco ali, a parede é toda de tijolo aparente, e é um espaço aqui em Recife, minha gente. Para quem está vendo essa live e não conhece Recife, é um espaço onde é um teatro experimental, Teatro Hermílio Borba Filho. Pronto, Exato. pode seguir. Pronto. Esse ainda é uma foto de Conceição. Lá no Morro da Conceição, a gente tem lá atrás uma Lá ao árvore. fundo, lá no fundo a gente vê umas fitas, né? Tinham várias centenas de fitas que a gente colocava, que se coloca no punho, né? E a gente usou como um adereço lá atrás. Ela representava uma árvore, era uma árvore de fitas, né? De fitas, exato. De pedidos. Bem Correto. interessante. Nós temos uma foto, uma cena do espetáculo Fernando e Isaura, uma adaptação de Carlos Carvalho do primeiro romance de Ariano Suassuna. Aqui na cena nós temos o ator Bob Mergulhão, que já virou estrela, né? É um ator que encantou-se. E nós temos aí ele manuseando 2 adereços de ator. Mais uma cena do espetáculo Fernando e Isaura, os atores com adereços de mão, eles representam os marujos conversando no Cais do Porto. Essa é uma cena bem interessante. Esse personagem, eu faço um narrador, e sou eu aí com os bonecos, né, nas costas. Esses bonecos são colocados pelos contra-regras. Eles precisavam ser colocados na sequência para que os atores fossem tirando-os dessa aglomeração aí, desse monte, né? E eles já se posicionassem para dançar um forró. Aí sou eu, né? Com um adereço de cena, adereço de ator. Eu manuseio esse boneco, que faz parte do espetáculo Baile do Menino Deus, que acontece todo mês de dezembro no Marco Zero. Aí é uma cena do espetáculo Um Minuto para Dizer que Te Amo. Esse é o ator Lucas Fer, a maquiagem dele também é bem forte. Pode seguir. Mais uma cena do espetáculo Um Minuto para Dizer que Te Amo, é o personagem que eu faço. Eu faço um homem de 82 anos que tem um mal de Alzheimer, e o filho aproveita 1 minuto de lucidez que o pai tem para dizer o quanto o ama. Ele sabe que daqui a 1 minuto o pai vai esquecer dele completamente. Então aí tem uma flor e tem uma vela. São 2 adereços que eu entro, adereços de ator. Outra cena de 1 minuto para dizer que te amo, onde o ator entra com um barco, onde ele representa que esse barco está seguindo nas águas do Rio São Francisco. Aí uma outra foto com o ator Lucas Fer e a atriz Célia Regina, é uma das atrizes aqui de Recife, com bastante reconhecimento, bastante talento. Bem, pessoal, agora a gente está abrindo o chat para as perguntas e fiquem à vontade. Ariana Ferraz, a pergunta é: seria possível repetir a diferença entre os adereços de interpretação e ator? Sim. Então, nós temos 3 tipos de adereços, segundo o João Denis de Araújo Leite, que hoje
professor da universidade, né, do curso de formação de ator. O adereço de cena. Adereço de cena, segundo ele, é aquele adereço que quando abre a cena, abre a cortina, ou começa o espetáculo, esse adereço está previamente colocado em cena, mas ele não é utilizado pelo ator, não é manuseado pelo ator ou pelos atores. Pode ser um livro, pode ser uma estante de livros, aqueles livros não são manuseados, eles estão ali decorando praticamente a cena. O adereço de interpretação pode ser uma cadeira que estava colocada previamente em cena, ou não, e ela é, durante o espetáculo, utilizada pelos atores ou por um ator. Ela é colocada em outra posição, ela é movida de um lugar para outro, o ator senta nessa cadeira. Então, é aquele adereço que é utilizado pelo ator. Quando o ator entra na cena, ela já está previamente colocada. E o adereço de ator é aquele adereço que o ator entra com ele em cena. Por exemplo, pode ser uma bolsa, pode ser, hoje, um telefone celular, sabe? Que o público perceba que ele já entrou com ele em cena. E ele vai utilizar, ele vai ligar o telefone, ele não apenas entra com o telefone, né, no bolso, está lá no bolso, o ator entrou com ele no bolso, por exemplo. Mas em determinado momento ele tira, né? Ou ele pode entrar com esse telefone na mão, olha para o telefone e coloca no bolso, não utilizou ali. Faz a cena, daqui a pouco ele puxa o telefone do bolso, faz uma ligação. Então, um adereço de ator. É um exemplo que eu posso dar para você. Tá certo, Mariana? Paulo Henrique pergunta para Dudu ou para Elias. Existe formação para contra-regra? Qual habilidades, além das que já foram citadas, é importante um contra-regra ter? Exemplo, tecnologia, qualquer outra coisa. Que habilidades, além do que a gente já falou, que vocês acham que é importante um contra-regra ter? E a gente vai adquirindo, ao caminhar, né? A gente vai adquirindo bagagem, né? E hoje em dia, isso também parte para a área de segurança, né? A gente acaba fazendo algumas coisas que temos que ter bastante cuidado com quem vai fazer, com a atriz, com o bailarino. E o contra-regra tá mudando também. A gente está respirando outros ares, né? Hoje em dia, a gente vê que, de fato, seria muito bom a gente aprender isso, né? Mas nós adquirimos o conhecimento fazendo, né? E o contra-regra está mudando. Eu acredito que ele vai passar a ser um técnico com mais atenção com a segurança, com mais atenção e com um olhar diferente, né? A gente tem que ter sensibilidade também, né, em cenas, e graças a Deus, muitas cenas, a gente na hora teve uma sacada muito bacana, né? Eu já teve espetáculo que, um exemplo, é só um exemplo, de repente a cena era apenas um foco, né? Num bailarino, numa atriz, num ator, e naquela hora, queimou a lâmpada. E agora? Como é que vai acontecer essa cena? A gente vai ter que parar, é o final do espetáculo, parar, e aí você na hora tá com uma lanterna na mão e puf, acendeu. Quer dizer, mexe também muito, você fez a cena com uma lanterna, né? E essas coisas acontecem no teatro, assim, a gente sacar na hora com a sensibilidade. Eu não posso dizer que a gente, se a gente tivesse aprendido isso, talvez a gente não teria feito isso. Eu acho que, enfim, é isso. Ô, Dudu, isso que você está falando isso que você está falando é uma coisa que eu falo da contra-regragem. A gente tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo em cena. Então, a coisa está acontecendo e a gente tem que tomar a decisão. Eu não tenho que parar para pensar, eu tenho que tomar uma decisão
E a decisão é o que mantém o espetáculo andando. Se eu deixar para pensar, eu não faço e a cena se acaba. Entendeu? Por aí a coisa. Tem outra pergunta aqui, também de Paulinho. Paulo Henrique, como se dá a relação do contra-regra e direção do espetáculo? Desejo que o diretor tenha a realidade colocada pelo contra-regra. Isso aí é uma coisa que acontece muita relação da gente com o diretor. Porque o diretor, ele viaja, certo? Mas a gente, na prática, é outro. Então, o diretor pensa, você vai fazer assim, 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 assado, mas aí o contra-regra está junto e diz, eu tenho tempo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Um bom espetáculo tem que ter essa conversa, né? Eu digo a você, tem que ter realmente a conversa entre todos, né? Entre o ator, o bailarino, o técnico, o cenotécnico, enfim. Na realidade, esse conjunto, né, de conversas, né, que tem para ter um espetáculo que é importante, né? O diálogo entre um e outro, as necessidades que um bailarino vai precisar, que um ator vai precisar, a minha necessidade para fazer aquela montagem, é muita conversa. Realmente tem que ter um diálogo entre todos, né? Som, luz, iluminador, sonoplasta. Outra de Paulinho. O que vocês diriam a uma pessoa que deseja ser um contra-regra? Eu vou falar por mim. Eu quis ser contra-regra porque era o que me encantava. Eu jamais seria ator, porque eu não tenho a menor vocação. Então, eu fui ser contra-regra, não é porque eu não queria, eu não sei, eu não sou ator, eu não pude ser ator. Eu fui contra-regra, sou contra-regra, porque eu gosto de ser contra-regra. Então, é uma coisa que quem gosta de você fazer, mexer, sabe, quebrar cacete, quebrar pau, não, é aqui, e aqui, e aqui. É muito bom. Eu adoro ser contra-regra. Eu gosto. Eu diria, se você quer ser contra-regra, seja que você vai gostar. É muito bom. Dudu? Ser contra-regra. É muito interessante você ver um contra-regra assistindo um espetáculo, né? Elia eu já tive a possibilidade de assistir espetáculo junto com Elia, de outras equipes, e a gente fica observando como é que foi feita a cena, né, Elias? Aham. Como que fizeram aquilo? A gente raciocina como foi feito e construída aquela cena. E ser contra-regra, nossa, é maravilhoso, né? E se você gosta de teatro, gosta de dança, gosta dessas linguagens, o contra-regra você vai adorar ser contra-regra. E eu espero que mulheres também, né? Que a gente vê muito pouco contra-regra, e as mulheres mais contra-regra mulher, né? Dudu, um defeito do contra-regra quando vai assistir o espetáculo é dizer assim, aquela cena está errada. Porque a gente conhece todos os problemas do que está certo e do que está errado. Porque você, quando está assistindo, você não assiste o espetáculo. Você tem uma outra outro olhar. E outra coisa, o contra-regra, ele consegue ver duas coisas, né? Ele sabe a visão de quem está assistindo e a visão de quem está dentro. Acontece muita coisa dentro também que emociona, viu? Não é só dentro do palco, não, ali nas coxias, né, que a gente vê no dia a dia. Uma coisa que eu falo da contra-regragem e dos bastidores atrás é um outro espetáculo. Com certeza. Se um dia você tiver a oportunidade de assistir o espetáculo por trás, você vai ficar assim, meu Deus do céu, a cena lá perfeita e a gente feito doido atrás, correndo, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, para poder botar as coisas no lugar certo. Tem uma outra pergunta aqui. Existe alguma referência de Suênia? Existe alguma referência de contra-regra a nível nacional que vocês admiram e se inspiram?
A gente podia dizer, eu complementando, que eu queria aproveitar essa pergunta para complementar, assim. Então, nessa pergunta, e assim, você, não sei, Dudu, que pode dizer, mas assim, não há uma referência de um outro contra-regra, porque vocês sabem o espetáculo, mas não conhecem o contra-regra. Isso mostra a Exato. invisibilidade dos contra-regras, né? Sim, sim. Né? Então, em cima dessa pergunta também dele, de se vocês têm alguma outra referência, o que é que prejudicou também, aproveitando isso, o que é que vocês acham que nesses últimos anos vem prejudicando também a sobrevivência do contra-regra? Sabe, o técnico contra-regra. O que é que vem prejudicando ele? O que é que ele vem sendo menos chamado? O que é que antigamente ele tirava um cachê de X, hoje em dia já não tira tanto? Sabe? Por que isso? Porque a gente não tem, por exemplo, nessa referência que perguntou agora de vocês, eu também queria perguntar, quais são os contra-regras de uma nova geração? Existem? Né? Se não existem, por que não existem? Então, eu queria juntar essas perguntas, se vocês pudessem. Quando eu comecei, Paula, teatro e dança era muito temporada, né? Hoje em dia é um fim de semana, um dia só ou dois, no máximo 3 dias de apresentação. Mas quando eu comecei, não. Eu já cheguei a fazer espetáculo de segunda a segunda. Ou de segunda a de domingo Não, a de quarta a segunda, sim, domingo. de quarta a domingo e inclusive de segunda a segunda. É. E se você parar para pensar que o técnico chega antes, trabalha durante, e quando acaba o espetáculo a gente também faz a desmontagem, né? A gente passava mais tempo com os atores, com os atores, do que com a nossa família em casa, né? Era uma outra situação. Então, naquele momento, o contra-regra era muito mais importante do que hoje, né? Hoje, devido à situação econômica, né, também, esse formato mudou. Então, isso é um dos fatos de estar acontecendo uma certa, eu digo assim, não está se usando tanto contra-regra hoje em dia, né? Por conta realmente de grana para fazer uma montagem, que é um técnico a mais, né? Em algumas situações muito necessário. Mas a gente sabe que hoje em dia muita coisa é feita que não precisa mesmo do contra-regra. Gostaria de convidar todos, né, os participantes, Eduardo Altran, Elias Vilar, Paula de Renault, Marinho Falcão, para as suas considerações finais sobre esse trabalho. Elias. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder mostrar para o povo, para as pessoas que estão assistindo, como é importante o contra-regra. É muito importante e o valorizar o outro profissional. Que cada dia que passa a gente está diminuindo as profissões. As profissões estão sendo enxugadas. Daqui a pouco não vai existir mais profissão. E as pessoas têm que ter essa consciência. Vamos lutar por mais condições para todos os atores, contra-regra, camareira, e a gente manter um teatro vivo. Teatro é ao vivo e a gente precisa estar todos juntos. Pessoal, eu agradeço a todos. E é isso. Vamos assistir mais teatro e vamos mais a teatro. E todos indo mais a teatro vai favorecer aos contra-regras, aos camareiros, enfim. É isso aí, pessoal. Agradeço e boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. E dizer que talvez a invisibilidade do contra-regra é que historicamente não há registro, né, de quando começou ou se teve a ideia da organização da encenação. Talvez com o surgimento do palco italiano, não sei.
e dizer que teatro é tudo menos fácil. Muito obrigado e beijos a todos. Queria agradecer a participação, né? Um tema tão importante, tão pouco discutido sobre os contrarregras, sobre os técnicos dos teatros, né? Técnicos que são tão importantes para a gente, para o fazer teatral. Então, eu acho de extrema importância a gente trazer isso à tona, né? E a grande importância deles, o que a gente está falando hoje sobre os contrarregras. E quando eu comecei, que eu falei, não, eu só tive 2 contrarregras, fora Paula Freire, que eu gostaria que tivessem outros mais surgissem, né? Que mulheres também fossem. Aqui em Recife a gente só tinha Paula Freire, eu não tenho mais outra, eu não conheço outra. Tem Kátia, né? Kátia. Tem Kátia, que faz contrarregragem também, mas que trabalha mais dentro do teatro, mas Kátia que também faz. Então, eu quando falei no início que eu tive assim, a vida toda fora a Paula, o Elias e o Dudu, porque eu confio demais neles, são pessoas que fazem parte hoje da minha família de teatro. A minha família, a gente tem famílias teatrais, né? Tem a de sangue, então eles fazem parte da minha família teatral. E são as primeiras pessoas que eu tenho um elenco, quero eles. Então eu espero poder trabalhar com vocês. A gente bem velhinho, trabalhando, segurando, vocês têm a força. Eu tenho a força de produzir, trabalhar, e vocês de botar os objetos em cena, tirar, chamar atenção, mediar, continuar tendo paciência. Tá? Obrigada pela participação, gente. Muito obrigada. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live e nós gostaríamos mais uma vez de agradecer aos nossos patrocinadores, a Lei Aldir Blanc, a LAB, a Fundarp, a Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, a Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo do Governo Federal e o apoio do SESC. Também gostaríamos de agradecer ao professor Paulo Henrique Ferreira, que ministra a disciplina de Psicofísica do Ator, e agradecer a todos os alunos que fazem parte do CIT. Gostaríamos também de agradecer ao coordenador Almir Martins, ele é o coordenador do CIT, e agradecer também ao professor Anderson Damião, o professor do curso de iniciação do Cine Teatro Samuel Campelo. Muito obrigado e fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Um abraço.